Assim que o dia amanheceu, lá no mar alto da paixão, dava pra ver o tempo ruir. Cadê você? Que solidão! E esquecerá de mim. Oi, Cândice, boa noite. Enfim, bem-vinda. Que prazer receber você aqui. Obrigada pela presença. Eu dou uns minutinhos aqui pra gente começar. Sem você chegar, daqui a pouco a gente já começa. Longe de ti, tudo parou. Boa noite, querida. Ninguém sabe o que eu sofri. Amarelo deserto. Oi, Janete. Ei, minha querida, que saudade de você. Vida que vai nascer lá. A gente está na luxuosa companhia do Djavan. Que tal? Oi, Zilda, boa noite. Pois Cândice, eu ficava parada assim, esperando um pouquinho a turma chegar. Falei, gente, a gente precisa ouvir pelo menos um minutinho de música, né? Enquanto a galera chega e tal. E aí tenho colocado uns pedacinhos. Eu acho que não é problema. Apesar de que, quando eu vou fazer a divulgação, né? Quando eu coloco para jogo no Instagram, no YouTube, ele me avisa que alguns países não vão poder receber. Aí eu falei, como se eu fosse internacional, né? Que lamentável. Aí eu dou ok, assim, 500 países recebem, um ou outro não, porque por questões do próprio autor, que de repente não quer para aquele lugar, ou não tem licença, né? Não sei exatamente. Mas eu acho tão engraçado, eles vão me avisando que alguns países não podem por causa de direitos autorais e tal. Eu queria ser internacional nesse nível, né? Tipo, que pena, não vou conseguir. Mas não é ainda esse o nosso caso, não. Quem sabe, né? Um dia a gente está no 21º encontro desse projeto. Esse projeto tem sido... tem sido a minha terapia de pandemia, né? Tem me ajudado a me manter envolvida com os assuntos que eu gosto e compartilhar com as pessoas, e tem sido ainda mais gostoso. Então, eu gosto quando tem 3, 4, 5, 10, 15 pessoas. Fica gravadinho, né? Fica no IGTV e... quem sabe daqui a alguns anos pode ser útil para alguém, né? O importante é essa troca agora, tá me fazendo muito bem. Tem muita gente que me dá um feedback bacana. Tem gente que pode assistir toda terça, tem gente que não consegue. E o que der pra gente fazer para ajudar é melhor, né? Aí hoje eu tô aqui com o Djavan, convidei o Djavan para cantar com a gente, ficar com a gente um pouquinho até a gente poder começar. Mais um bocadinho só. Porque é assim, né? A gente começa com quem tá aqui com a gente, sem problema nenhum. Não tem problema ter muita gente, pouca gente, não tem problema nenhum. A gente vai indo. Janete, me fala um pouquinho de você, me diz como é que estão as coisas lá no restaurante. Tá indo tudo bem? Tô querendo ir lá. Já estão atendendo? Tá tudo certo lá? Posso ir lá? Mesinhas separadas, máscarazinha para chegar. Tô querendo. Oi, Kátia, boa noite. Rafa, sua lindona. Bem-vindas. A Rafa é a administradora e proprietária da Deli Deli. Uma delícia. Tem alfajor, tem trufas, doces maravilhosos e uma bolinha de Natal linda com a foto dentro pra gente dar de presente.
no Natal. Entra lá, Deli, acho que é oficial, é OFC, Rafa. Escreve aí, Rafa, vamos fazer a propaganda da Deli. Janete, eu sei, Kátia, eu li tua mensagem. Eu sei que você está assistindo a aula. Muito obrigada por vir aqui me dar um beijinho. Obrigada por entrar e me dar um abraço. Assiste a sua aula. Essa aqui fica gravada também, tá bom? A Candice veio me dar essa honra hoje. Olha que linda. O endereço da Rafa, Deli OFC. Cada coisa linda aqui que ela tem lá, cada coisa maravilhosa de gostosa. Eu vou experimentar em breve. Mas se eu fosse vocês, eu ia lá. E a Janete, para quem é aqui do Rio e mora aqui na região oeste, né? É um pouco mais perto para quem está na região oeste. Também tem um restaurante maravilhoso ali dentro do Casa Shopping, uma comida maravilhosa. Escreve aí para mim o nome que eu esqueci, amiga. É com S, tem A. Eu me lembro da imagem, não estou lembrando o nome todo. Só corre aí, por favor, Janete, escreve aí, porque a gente vai convidar a turma para ir lá também. Pra gente comer uma comida deliciosa. Eu tô doida pra gente poder se encontrar, pra eu chamar essa turma que tem acompanhado o projeto, pra gente poder se encontrar e dar um abraço. Escreve o nome aí, Janete, se você ainda estiver por aí. Senão não tem problema. Muito bem, gente. Obrigada a vocês que estão aqui comigo. Sano, falei que tinha S, que tinha A. Sano, Casa Shopping. Gente, a comida é maravilhosa, o atendimento é um luxo, uma delícia. E os donos, que Janete e o esposo, são Janete e esposo, são atenciosíssimos. Vale a pena. Eu vou te ligar depois, amiga. Eu vou passar um zap pra você que eu vou marcar pra ir lá, que eu tô com muita saudade de você. Tá bom? Então, muito obrigada a vocês, muito obrigada por me fazerem companhia na gravação dessa microaula. Eu estava hoje aqui refletindo sobre isso. A gente começou esse projeto dia 9 de junho e 9 de junho foi o momento que eu falei assim, nossa, será que vai ser legal fazer isso, né? E aí a coisa foi indo e a gente está em 3 de novembro e esse é o 21º encontro do Cresça na Terça. Acho que a gente só furou uma terça, que foi a terça que eu precisei ir a São Paulo, mas a gente tem conversado, a gente tem trazido algumas reflexões, né? E eu preparei uma série para esse mês que eu acho muito importante e preparei porque acho que esse momento tem requerido de nós uma reflexão bastante séria em relação à nossa vida e à vida das outras pessoas, né? E aí eu lembrei de um livro que eu tenho chamado Valores Humanos no Trabalho, que aborda muito a questão dos valores humanos, né, os morais e éticos, tanto na dimensão do trabalho, mas com algumas pinceladas na dimensão pessoal. E fui também para os meus livros de coleção do Mário Sérgio Cortella, que eu amo, né, sou fã, onde ele aborda muitas questões sobre os valores humanos e esses valores humanos nas relações que nós mantemos com as pessoas. E é esse bate-papo que eu quero trazer agora em novembro. Vocês que já estão aqui comigo, muito obrigada. Quem puder divulgar, para quem mais quiser chegar, serão todos muito bem-vindos. E eles ficam gravados no IGTV, depois eu coloco lá no YouTube. O YouTube era um canal que eu tinha, mas que eu nunca usava. E a pandemia me trouxe essa possibilidade. Então lá no YouTube é Delaíse Comunicação, o nome do canal, Delaíse Comunicação. E lá eu tenho todas as entrevistas que eu fiz na pandemia, no iniciozinho, né, com os amigos. Tem todos os projetos do Cresça na Terça e todos os projetos do Vozes Negras. O outro projeto que faz a divulgação dos empreendedores, que é o Brota na Quinta, ele só fica no IGTV. Mas todos estão gravados e guardados, então quem quiser assistir, nós temos temas bem legais. Gente, falar de valores humanos, quando a gente fala numa dimensão geral, fica até mais fácil. Quando a gente parte para a dimensão pessoal, é um tema inesgotável, é um tema que nunca termina, né? Nunca acaba. E nesse nosso primeiro bate-papo, a gente vai tentar responder
a duas questões, né? O que são esses valores humanos no trabalho e na vida e que importância eles têm. Então, assim, de todas as definições que a gente encontra muitas definições, tanto na internet quanto nos livros, né? Quanto também em relação aos pensadores, quando você vai ler a opinião dos pensadores, filósofos, a gente tem uma gama imensa de definições que, no fundo, sempre caminham e se encontram no mesmo lugar, que são os princípios morais e éticos que conduzem a vida de uma pessoa. Eles fazem parte da formação da consciência dessa pessoa e da maneira como essa pessoa vive, como ela se relaciona com a sociedade. Então, quando a gente fala de valores humanos, a gente está falando de como cada pessoa se posiciona diante da vida, diante do mundo, diante de outras pessoas. Como cada pessoa conduz a sua vida nas relações gerais que ela tem. As relações humanas, as relações de trabalho, as relações de família, dentro de uma universidade, dentro de uma comunidade, enfim, dentro do trabalho que cada um possa fazer e das relações que tiver. Quando a gente fala de valores relativos à sociedade, esse olhar precisa ser um pouco mais abrangente, né? Esse olhar é um olhar que vão servir como normas, né, de conduta, que vão determinar as decisões de cada instância, vai falar sobre a convivência das pessoas de forma pacífica, honesta, justa. Então, a abrangência é bastante grande e as definições são ainda maiores, e as colocações das pessoas em relação ao que são valores de trabalho são inúmeras também. Mas a gente vai tentar passear nesses dois lugares. Eu queria que vocês que estão aqui comigo ficassem super à vontade para colocar perguntas, para colocar visões, opiniões. Então fiquem super à vontade. Um beijo imenso para a Aline Albuquerque, uma amiga que eu estou com muita saudade. Um beijo, querida. Então, assim, a gente vai tentar passear nesses dois lugares, né? O olhar individual, valores humanos no que diz respeito aos princípios morais e éticos que conduzem a vida de uma pessoa, e os valores humanos quando olhados na dimensão organizacional, que incluem a conduta de uma organização, como ela entende o fazer do seu negócio, né? E as relações que ela tem com o seu grupo. Os valores são sempre extremamente importantes, né? Toda vez que a gente fala sobre valores na dimensão individual, a gente reconhece... Deixa eu só tirar esse somzinho aqui do meu celular que vai atrapalhar vocês aí também. A gente reconhece que são aquilo que é muito importante, né? São percepções, sentimentos muito importantes para aquelas pessoas, são formas de decidir, formas de ver, formas de reagir, formas de se relacionar, que são extremamente importantes para aquelas pessoas, né? Então, os nossos valores nos conduzem na nossa vida e nos mostram aquilo que nós damos importância e o quanto nós usamos estes valores no nosso dia a dia, que também acaba mostrando para as pessoas como nós somos, como nós fazemos, quem nós somos, né? Então, assim, falar sobre valores é um papo, assim, muito sério. Então, a primeira pergunta que a gente colocou foi o que são, né? Então, assim, quando a gente olha para o nível individual, são os valores, a gente chama de valores, os princípios morais e éticos que conduzem a vida de uma pessoa, né? Faz parte da formação da sua consciência, da maneira como vivem, como se relacionam na sociedade. Quando a gente vai olhar para o lado organizacional, eles funcionam como aquelas normas de conduta, as normas de convivência, a forma como a empresa decide, a forma como a empresa age e como ela toca o seu negócio. Quando a gente fala de valores, a gente está falando de coisas muito pessoais no olhar
individual, e a gente está falando de uma forma de existência de uma organização quando a gente está falando no nível organizacional. Então a primeira pergunta foi essa: e por que eles são tão importantes? Nossa, a gente teria uma porção de coisas para falar sobre a questão da importância dos valores, né? Mas primeiro vamos dar uma olhada de uma forma mais abrangente, uma forma geral. Os valores, eles são responsáveis pela manutenção da ordem entre as pessoas dentro de uma sociedade. São ensinados dentro das casas, os valores que a gente considera valores universais, né? São ensinados para as crianças nas suas casas. A gente cresce já entendendo alguns valores da sociedade. Quando a gente não aprende por entender exatamente como eles são, a gente aprende por experimentar não fazer um deles e as consequências que a gente sofre diante do não realizar ou do não aplicar esses valores num grupo de trabalho, ou seja lá onde for. Se a gente conseguir imaginar uma situação num mundo em que as pessoas ignorassem essas leis, essas normas de conduta, e tocassem a vida a partir dos seus próprios conceitos de ética e de moralidade, a gente sabe que a gente não ia conseguir uma sociedade que conseguisse produzir, que conseguisse sobreviver, porque o olhar é diferenciado, cada pessoa vê as coisas de uma forma, a gente não consegue fazer com que as pessoas tenham uma opinião única, né? A gente não consegue fazer com que as pessoas pensem da mesma maneira. Por um lado isso é muito bom, em algumas situações isso é complicado, mas quando a gente fala de valores em termos gerais, a gente está dizendo o seguinte: aquilo que se estabelece numa sociedade, dizendo o que é bom, o que não é bom, aquilo que é possível ser feito, aquilo que não é possível, aquilo que é admissível e o que não é admissível. Então nós temos também nosso direito à liberdade, né? Se a gente fosse um pouquinho mais a fundo nisso, a gente ia falar assim: poxa, Gleisi, mas também tem a questão do direito à liberdade. E é justamente por conta desse direito à liberdade, à expressão, né, e as nossas escolhas, que a gente precisa entender que na convivência na sociedade a gente precisa de um determinado limite. Eu pelo menos cresci com essa máxima que era o meu direito termina quando começa o direito do outro, né? De alguma forma meus pais, mesmo sem o conhecimento necessário para abordarem com a gente, né, comigo e com meu irmão a questão, mas a gente entendia que aquilo significava dizer que até onde eu pudesse ir era um direito que eu tinha, mas a partir do momento que aquele meu espaço, aquele meu direito afligisse alguém, atrapalhasse alguém, interrompesse alguma coisa de alguém, fosse prejudicial a alguém, ali acabava o meu direito e começava o direito do outro. Então a gente aprende todas essas coisas dentro da nossa casa de várias maneiras. Se a gente não aprendesse isso, né, diante de qualquer problema, de qualquer adversidade, a gente com certeza ia voltar aí aos posicionamentos sem ética, né, sem educação, sem a conduta necessária para um grupo de trabalho. A Rafa está dizendo que ouviu muito isso dos meus pais. Eu acredito que era uma maneira simples, mas porém, na minha opinião, muito direta e muito prática de você entender o que significa estar em sociedade, né? Ou seja, você não pode tudo, nem tudo que você quer tem que ser do seu jeito. Muita coisa que você quer é importante para você, mas não é para o outro. E quando a gente fala sobre isso, né, que o nosso direito termina quando começa do outro, a gente está falando de respeito e a gente está falando de valores que são determinantes na sociedade, que são determinantes para as nossas relações interpessoais. A gente precisa lembrar o seguinte, que de uma forma geral, né, o valor moral ele é um instrumento indispensável para o bom funcionamento da sociedade e a integração das pessoas dentro dessa sociedade. E ele significa esse respeito à vida, à nossa vida e à vida das pessoas ao nosso redor. Então, como eu falei para vocês, a gente vai tentar caminhar dentro dessa perspectiva, olhando para o individual e olhando para o organizacional, até porque nós não somos seres individuais e aqui os nossos valores se refletem nas nossas atitudes, que são postas nas nossas relações, seja dentro da nossa casa ou fora dela, né? E esse conjunto de princípios, né, de valores morais que regem a conduta humana, ele tem um impacto muito profundo nas nossas relações interpessoais em qualquer área e nas nossas atividades profissionais.
Luciana Soares, minha parceira, minha partner, amiga querida, um beijo enorme para você. É uma queridona que a gente tem feito muita bagunça, entre aspas, nessa pandemia, criando coisas, pensando em projetos, uma querida. Obrigada, Lu, por você passar por aqui. Bom, e aí quando a gente fala nessa questão de como isso interfere na nossa vida de uma forma geral, a gente não pode esquecer a questão do trabalho, né? Ó, a Candice mandando beijos para você, Lu, ela tá aí. Ela tá me dando essa honra hoje. Então, a gente vê, por exemplo, no nosso ambiente de trabalho, eu e tem alguns amigos meus aqui que trabalham na área de recursos humanos, o quanto a gente tem percebido, pelo menos nos últimos 10 anos, com muito mais força do que antes, que a gente não pode se basear só, né, na avaliação de uma pessoa com base nas suas técnicas e nas suas qualificações científicas. A gente precisa avaliar a questão dos valores, que nada mais é do que o lado humano daquele profissional. Quem é aquele profissional como pessoa? Quem é aquela pessoa além daquele papel que está na minha mão? Quem é aquela pessoa que está ali na minha frente com tanta qualificação, com tanta capacidade técnica escrita num documento? E como é que essa pessoa coloca essa qualificação técnica dela para fora? Como é que isso aparece para as pessoas? De que maneira ela apresenta o seu conhecimento? De que forma ela transmite esse seu conhecimento? Então, toda vez que a gente faz essa leitura de um candidato, né, seja para um novo trabalho, seja para um projeto, seja para um trabalho temporário, seja como for, a gente está se utilizando desse olhar de análise de valores, né, do comportamento, de como aquela pessoa se apresenta para o grupo que ele está trabalhando, seja numa seleção ou seja já dentro de uma organização. Então, nós não podemos dissociar a questão profissional dos valores. E aí a gente vê o tempo todo esse emaranhado, né? Os meus valores me qualificam humanamente falando, o meu currículo me qualifica tecnicamente falando, e eu não posso dissociar uma coisa da outra. A gente tem 1000 histórias dentro da área de recursos humanos de pessoas que entraram, né, por conta de uma excelente qualificação técnica e saíram na sequência por conta de um péssimo comportamento relacional. A gente tem situação de aproveitar a Luciana e Candice aqui da área de pedagogia, da área de ensino, né? Mais fortemente essa atuação nessa área. Quantas vezes a gente consegue um excelente professor tecnicamente e a gente não consegue um profissional que se envolva dentro do adequado, dentro do aceitável, dentro do desejável, né? Emocionalmente com o seu grupo, com os seus alunos, para que as coisas aconteçam, né, fluam de uma maneira mais natural. E exatamente como a Lu está falando, são processos indissociáveis. A gente não tem como em nenhum negócio organizacional, nenhuma empresa, nenhuma instituição, nenhuma ONG, nenhum tipo de organização a gente consegue dissociar a qualificação técnica do aspecto de valores, né, pessoais, valores morais. Então é um papo realmente muito, muito sério e a gente precisa entender isso de uma forma bastante abrangente. Eu não sei se nesses nossos quatro encontros agora de novembro a gente vai conseguir chegar na metade do tanto que esse tema produz de reflexão, de conversa, de vontade de trocar, né? Principalmente quando vocês começam a escrever questões e fazer perguntas, isso é muito gostoso. Mas mais do que nunca a gente está precisando conhecer isso. Hoje eu fiz um story dando uma provocada, né? Quais são os seus valores? Você sabe quais são os seus valores? Você conhece os seus valores? Porque mais do que nunca a gente precisa saber o porquê que a gente faz alguma coisa, saber o porquê que a gente não faz alguma coisa. A gente passou de uma fase em que a gente fazia ou faz, por exemplo, no trabalho alguma coisa só para a gente ter uma remuneração, né? Eu sou uma pessoa que já sou considerada uma senhora, né? Uma sênior nessa área de trabalho e eu olho com muita alegria
os nossos jovens hoje incomodados em querer trabalhar num lugar onde aquele trabalho faça algum sentido para a vida dele e para a vida de outros. A gente não tem mais um grupo que pense exclusivamente no ponto do salário, né? Dos benefícios ou coisa do tipo. Isso é muito importante, muito importante. Isso é muito significativo para quem está trabalhando. Mas, além disso, a gente tem visto crescer de uma forma muito forte a preocupação das pessoas em atender às necessidades dos seus valores pessoais. Né? O quanto as pessoas precisam entender o porquê fazem o que fazem. Eu me lembro na minha época de faculdade, a Souza Cruz, na época, que trabalhava só com cigarro, colocava vários anúncios nos corredores da universidade que eu estudava, solicitando profissionais que quisessem estagiar em comunicação dentro da Souza Cruz. Eu e mais uma galera falava só, não quero nem ler esse anúncio, não vou trabalhar numa empresa que produz só cigarros, você 80 e poucos, né, 1985, por aí. E aquilo já era meio estranho para alguns. Alguns na época ainda falavam, eu quero saber de quanto vão pagar. Mas já tínhamos ali representantes, né, dessa preocupação com o valor daquilo. Eu vou trabalhar numa organização que trabalha com o quê? Ela faz o quê? Ela colabora com o quê? Ela produz o quê para a humanidade? Ela vai deixar que legado? Eu vou participar de que legado estando dentro dessa organização. Então, mais do que nunca, a gente precisa hoje saber, conhecer e saber quais são os nossos valores, o que nos move, o que nos faz caminhar, o que nos faz levantar, o que eu quero deixar registrado como uma pessoa que passou por essa vida, como profissional, como pessoa, como ser humano, que tipo de valores eu vou passar para as pessoas e de que maneira esses meus valores vão ser compreendidos. Então, quando a gente consegue pensar sobre os valores, quando a gente consegue conduzir os nossos colaboradores para essa reflexão, isso é um caminhar, uma entrada dentro do assunto bastante interessante e forte que a gente precisa conseguir conduzir, né? Conseguir levar. Quando a gente consegue fazer com que a empresa entenda que fazer os seus funcionários pensarem nos seus próprios valores, sim, corre um risco deles entenderem que aquele ali não é o lugar deles, mas é o risco que todo mundo precisa correr. Que adianta para uma organização manter funcionários que estão trabalhando de forma automática? Que adianta manter na organização pessoas que estão respondendo perguntas, executando tarefas, não estão engajadas, não estão envolvidas? Aquilo não é significativo para elas. Mário Sérgio Cortella chama isso de alienação, quando você começa a trabalhar de uma forma automática, ou seja, aquilo não te move, aquilo não te mobiliza, aquilo não toca o seu coração. E ele explica isso de uma forma bastante clara como a alienação, aquilo que acontece sem que eu interfira, sem que eu entenda, sem que eu saiba a razão. Então ele diz, isso é ser uma pessoa alienada. E hoje a gente está num momento em que as empresas não querem pessoas assim, as pessoas não querem ser assim, e a importância de descobrir esses valores passa por esse olhar do que eu não quero ser qualquer um. Deixa eu ver aqui o que a Lu colocou, a gente podia escolher com mais tranquilidade. É verdade, nessa época sim. A Tainá entrou, prazer, Tainá, bem-vinda. A Cris, que bom. E Cândice, esse é um entendimento que beneficia o indivíduo, qualquer indivíduo, né? É verdade. É um entendimento de que quando eu estou dentro daquilo que eu chamo de valor, eu estou dentro de onde o meu coração quer estar, né? Eu sempre digo aqui nas minhas lives, sempre voltadas ao comportamento organizacional e voltado ao comportamento humano dentro da organização, eu sempre digo isso, não tem como a gente dissociar a pessoa tecnicamente e a pessoa humana, né? Nós vamos juntos para o trabalho e voltamos juntos para nossa casa. E eu preciso entender que o que eu estou fazendo durante o dia fora da minha casa, que é o meu lugar de conforto, o meu lugar de paz, de descanso, né? Quando eu vou para esse lugar, eu vou com a consciência de que o meu dia não foi jogado fora.
eu vou com a consciência de que eu fiz o que eu precisava fazer com intensidade, com engajamento, com motivação, né? A motivação, a verdadeira, né? A intrínseca que sai de dentro da gente e ela é só estimulada por outros, mas não que outros me motivem. Então é essa motivação intrínseca que é reconhecida por mim, percebida por mim e aplicada por mim, é essa que é importante. Se a empresa leva as pessoas para uma reflexão como essa sobre os seus valores e as pessoas descobrem que aquela empresa ou o que eles fazem naquela empresa não significa os seus valores e eles saem, bom para a empresa, bom para o indivíduo. Porque quem for fazer o trabalho que importa, onde ele está engajado, é aquela pessoa que vai entregar para a empresa muito mais do que 100% esperado do seu trabalho, né? Muito mais, a entrega vai ser muito maior que 100%. Vai ser além daquilo que a empresa espera, além daquilo que o líder de repente espera, porque eu vou dar muito mais do que o que me pedem por prazer, por entender que aquilo ali é uma ação que eu faço e que me complementa como pessoa, como ser humano, né? Então, a questão do valor é muito importante. Quando a gente tem clareza do porquê a gente faz o que a gente permanece. Então, aqueles que ficam numa organização depois de avaliarem seus valores é porque eles têm a visão de que é aquilo realmente que eles querem, e aí eles trabalham de forma mais engajada, eles contribuem mais, eles apresentam resultados mais consistentes. A gente está num momento que as transformações que a gente tem vivido no mundo de uma forma geral estão acontecendo em nível sócio-global, né? A gente poderia dizer assim. E essas mudanças, essas transformações, elas estão diretamente ligadas às reflexões sobre valores. Se a gente fosse conversar agora, eu gostaria de estar lá no esquema que a Lu faz, né? No Meet, lá, para a gente poder ver o rostinho de todo mundo, abrir microfone para a galera falar. Lá é legal por causa disso, né? Imagine a quantidade de reflexões sobre valores que o mundo inteiro tem feito nessa época de pandemia. O quanto as pessoas, o quanto nós já lemos, eu tenho certeza que a turma que está aqui é aquela turma que gosta de estudar, que está interessada, que gosta de ler, né? Então, assim, não tenho dúvidas de que vocês devem ter lido muita coisa sobre isso. As reflexões sobre a vida, as reflexões sobre o final da vida, as reflexões sobre as nossas ações em relação ao nosso planeta, as reflexões sobre aquilo que é mais importante. A gente fez muita reflexão sobre valores e a gente continua fazendo. Hoje eu vi muitos posts semelhantes na internet falando sobre a gente não se iludir porque a pandemia não acabou. Isso é uma coisa que me preocupa muito. Realmente não acabou, nós não temos vacina ainda, nós não temos segurança ainda. O que a gente tem tentado fazer, e depois desses 7 meses eu tenho tentado fazer também com menos culpa, é ir me adaptando a essa forma de estar, né? Essa forma de vida que a gente está tendo nesse momento, e de alguma maneira viver, né? De uma forma um pouco mais complicada, porque com muito cuidado, com muita atenção, com muita preocupação naquilo que toca, no distanciamento. Mas eu consegui, por exemplo, ir a São Paulo ver meu netinho que eu não via há 7 meses. Minha filha fez exame lá e aqui a gente tinha certeza que ninguém estava com a doença, porque nós ficamos literalmente mesmo em casa, e aí nós chegamos lá e correu tudo bem, e eu vi meu netinho e todos os cuidados, ninguém saiu de casa, não fui para passear, não fomos para lugar nenhum, fiquei em casa com ela 3 dias, curtindo o Francisco. Essa semana fui visitar uma tia que fica só também, aí entrei, máscara, e deixa sapato na porta, e fica longe dela, lá na poltroninha, a gente aqui na mesa. Então, assim, tomando todos os cuidados necessários, mas tentando de alguma forma sobreviver em função do que a gente está vivenciando. E esse momento na vida da gente, na nossa vida aqui no Brasil e no mundo inteiro, a gente passou por reflexões muito sérias sobre valores. Muito sérias. Talvez pessoas que nunca tenham tido tempo para parar e pensar sobre os valores que são apropriados para a sua vida, ou os seus valores, as suas escolhas, tenham parado para pensar. Tamanha foi o nosso susto, a nossa
perplexidade em relação a tudo que a gente começou a viver do dia 16 de março até agora. Então, nós estamos vivendo um momento de transformação em que as pessoas precisam entender que isso parte dos valores, o que é importante para você. E uma das brigas que a gente tem, né, entre aspas, que a gente tem tido, pelo menos eu, nas minhas redes sociais, é dizer para o outro, você me desculpe, mas não é hora de olhar para o seu umbigo, é hora de olhar para os valores universais. À medida que eu me preocupo em sair com a minha máscara, em me proteger, em me higienizar, eu estou me preocupando com você, eu estou cuidando de você também, eu preciso que você faça isso por mim. Então, assim, que coisa importante quando a gente começa a falar sobre valores. Quantas empresas viram valores diferenciados nesse momento? Quantas empresas perceberam que tem pessoas que podem e fazem um ótimo trabalho em casa? Quantas empresas desmistificaram a visão de que o funcionário em casa vai dormir, vai passear, não vai dar conta? Quantos paradigmas foram quebrados em função de reflexão sobre esses valores? Quantas pessoas deixaram de pensar o que pensavam antes em relação aos seus funcionários a partir da vivência que eles tiveram nesse home office? Quantas pessoas começaram a se tocar que os funcionários têm família, tem criança pequena, tem o bebê que vai mamar no seio da mãe enquanto ela está numa reunião, tem a criança que passa correndo, a criança que grita por socorro. Quantas reflexões nós fizemos? Foram reflexões em cima de valores. Não tem como a gente correr disso, né? Foram reflexões em cima de valores. Quais são os nossos valores? A pergunta, ela é importantíssima e é perene. Quantas são as nossas reflexões nesse período? Quantas foram? Quantas ainda serão? Quais são os meus valores? O que ficou verdadeiramente claro para mim do que é importante? Rafa colocou que foi um ano de descobertas e reflexões, muita análise, né? A Grace colocou, trabalha muito mais em casa, como vários empresários, como várias pessoas perceberam isso, o quanto as pessoas se envolveram mais, trabalharam mais. Por quê? Por quê? Porque é um valor, porque o trabalho é significativo, porque ela está engajada naquilo. Adelaide, mas também teve medo de perder o trabalho? Claro que teve, mas é normal, é um sentimento normal, nós todos ficamos com medo de perder muita coisa. Mas se a gente chegou no final desse processo e a gente se conscientizou que o nosso maior medo era de perder alguém querido, alguém, né, do nosso grupo, da nossa família, essa foi uma reflexão muito positiva. Então, diante dessas transformações todas que nós estamos vivendo, nós precisamos lembrar que o que nós estamos discutindo nesse momento no mundo inteiro é sobre valores. Nós estamos nos perguntando quais são os nossos valores, nós estamos perguntando para as pessoas quais são os de vocês, nós estamos perguntando para as nossas organizações quais são os seus valores, que importância eu tenho nesse negócio, o quanto você, empresa, importa para mim. Então, esse momento que a gente está vivenciando nada mais é do que uma imensa oportunidade da gente refletir sobre os valores. Os valores nos colocam numa dimensão de aprendizagem. Os valores nos colocam numa dimensão de entender a nossa incapacidade total de fazer qualquer planejamento em que a gente ponha um carimbo de 100% vai dar certo. A gente não tem como fazer isso. Então, esse é um momento de muita reflexão. Um abraço para Vera, que entrou, para Tânia Chaves, minha querida, minha orientadora e consultora. Aline, tá. Eu vi, Aline, você entrando, mandei beijo tudo para você no início. Tem Vera aí também? Tá? Que legal, Juliana também chegou. Então, assim, quando eu pensei em conversar sobre os valores humanos, né? Valores de trabalho, valores humanos, eu estava pensando em refletir um pouco sobre isso nesse momento em que nós fomos chacoalhados, né? O mundo inteiro foi chacoalhado para que se pense nesses valores. Nossa, eu fico imaginando, o meu neto tem 2 aninhos, eu fico imaginando quando ele estiver na faculdade, quanto material ele vai ter para estudar o que foi o ano de 2020.
no mundo, né? Quanto material, quantas descobertas, quanta coisa bonita, quanta humanidade, principalmente no início, quantos valores de solidariedade nós vimos, quanto amor, pessoas cantando, pessoas na janela, pessoas tocando, pessoas fazendo festinhas para os seus amigos. Aqui na minha casa, dia 14 de abril, aniversário do meu esposo, os vizinhos desceram, cada um em um ponto aqui entre um edifício e outro, são só 2 blocos onde eu moro, cada um num ponto com as suas máscaras, batendo palmas e cantando parabéns, combinaram pelo grupo do condomínio. Quanto movimento de solidariedade, quantas pessoas se movimentando para que as pessoas não sentissem fome, não passassem necessidades, quantas pessoas mobilizadas e sofrendo em função das outras que perderam o seu trabalho, o seu sustento, e quantas coisas bonitas a gente viu, porque os valores das pessoas afloraram. Isso é valor, é aquela coisa que eu faço questão de fazer, é aquela coisa pela qual eu dou toda a minha força, é aquela coisa pela qual eu vou brigar, porque é importante para mim, né? Aquilo que a gente precisa dizer assim, olha só, eu respeito até a tua opinião, mas a gente precisa conversar sobre isso. Se a gente acha que a opinião do outro, o valor do outro está muito abaixo daquilo que a gente entende como um valor universal que atenda às pessoas, né? que seja bom para as pessoas, a gente precisa se posicionar. Por isso o mundo todo se posicionou em relação aos que foram contra a pandemia, o mundo todo se posicionou em relação às pessoas que quiseram levar de qualquer jeito, as pessoas que acharam que era uma coisinha de nada, as pessoas que não cuidaram dos seus países e seguraram as pessoas em casa. Quantos líderes de governo vieram a público pedir desculpas pela displicência no início da pandemia? Então, assim, tudo isso é reflexão sobre valor. Tudo isso são reflexões sobre nossos valores. E essas reflexões não são reflexões fáceis de serem feitas, né? Não é uma tarefa fácil, mas toda vez que a gente está falando de valores, a gente está se referindo àquilo que fundamenta quem somos. A gente está se referindo a como nós nos comportamos. A gente está se referindo a como a gente interpreta o mundo lá fora. E a gente está, sobretudo, a gente está dando significado às nossas experiências de vida. E o que as pessoas precisam ver hoje em nós não é o nosso currículo bonito, uma porção de diploma debaixo do braço. O que as pessoas precisam ver em nós hoje é o quanto aquele diploma significa no meu dia a dia, que tamanho de valor aquilo tem para mim. Aquilo foi uma tarefa que eu quis cumprir, aquilo foi um papel que eu quis entregar para minha família, aquele estudo foi um diploma que eu quis colocar na minha parede. Qual o valor do meu conhecimento? O que eu faço com ele? A gente está nesse momento muito sério de reflexão, e quando a gente fala sobre essas reflexões de valor, a gente precisa entender que a cada vez que eu me abro para conhecer os valores, cada vez que eu me abro para conhecer novas visões, cada vez que eu me abro para entender pessoas, para compreender o lado daquelas pessoas, para ser empática ao sentimento daquelas pessoas, toda vez que eu faço isso, eu estou me postando na vida como um aprendiz, eu estou me colocando na vida como alguém que tem interesse em melhorar, como alguém que tem interesse em praticar coisas boas para o bem de todo mundo, né? Isso a gente precisa ter na nossa mente. Por que eu preciso repensar meus valores? Tem gente, infelizmente ainda, né? Tem gente, infelizmente, que acha que tem os seus valores e ponto, e acabou. Desculpa, não acabou, tá só começando. Tá só começando. Quando a gente começa a pensar sobre os nossos valores, quando a gente começa a falar sobre isso, quando a gente começa a refletir sobre o que realmente eles significam, isso é o começo. É o começo de uma postura aprendiz, é o começo de uma postura que vai nos levar a aprendizagens incríveis. Vocês querem ver? Eu tenho uma lista aqui, se alguém depois quiser eu posso mandar, que eu coloquei pequena, mas eu vou dizer para vocês o seguinte, uma lista interessante dentro desses livros que eu falei com vocês no início que eu estava estudando. Minha amiga Tânia, você é muito querida. Olha só que honra, gente. Essa mulher, Tânia Chaves, é um furacão, é um espetáculo em conteúdo. Ela está dizendo, pelo amor de Deus, amigo, transforma essa reflexão em artigo no LinkedIn. Vou pensar na sua dica, meu amor. Sua dica é uma ordem para mim. Você é feríssima. Mas eu quero listar para vocês
Vale para pessoas e para marcas, é verdade, Tânia, é verdade mesmo. E nossa, e sem entrar no LinkedIn, né, Tânia, quantas reflexões sobre a questão do racismo, quantas reflexões sobre a questão do etarismo, do ageísmo, da diversidade, da inclusão, né, de pessoas LGBTQI+, quantas reflexões que a gente está tendo sobre o valor das pessoas, quantas reflexões que a gente está buscando, elaborando, escrevendo, falando sobre a importância da gente levantar esses valores humanos na vida, porque são eles que falam, são eles que mostram, são eles que nos mostram as pessoas, são eles que dão significado para aquilo que a gente faz. Vejam que coisa interessante, entre valores e habilidades. Quando eu tenho como valor a abertura, a vontade de aprender, você sabe qual habilidade que eu aprimoro ou desenvolvo? Eu desenvolvo a habilidade da aprendizagem contínua. Para eu entender que eu tô com meus 56 anos e não parei de estudar e não quero parar tão cedo, eu preciso entender que abertura e vontade de aprender é um valor e eu preciso sentar em cima dele e dizer, vou brigar por isso. Eu esperei 16 anos para fazer o meu mestrado e a minha filha ficou moça me ouvindo falar sobre isso e ela escreveu um dia para mim que eu não desistisse nunca porque sonhos não envelhecem. E eu não desisti porque fui tentando e não conseguindo, não. Eu não deu condição, eu não tinha tempo, eu trabalhava muito, eu não tinha como me dedicar. E fui fazer já depois dos 50 anos. Então, quando você coloca como valor abertura, vontade de aprender, o que você ganha de habilidade é a aprendizagem contínua. Quando você coloca como valor na sua vida a clareza, o cuidado em tratar as pessoas, a forma, o jeito, a preocupação com o outro, você desenvolve a habilidade de comunicação, a forma de falar, que são as habilidades interpessoais, né? Então, quando você coloca isso como valor para você, você não fala de qualquer jeito, você não trata os outros de qualquer maneira, você não fala o que vier na cabeça, você para, você pensa. Existe uma pessoa daqui do outro lado te ouvindo, existem várias pessoas te ouvindo, te lendo. Então, quando eu coloco clareza, tato e educação como valor, a minha habilidade de comunicação se desenvolve, se aprimora e se cria. Quando eu coloco como valor obediência, disciplina, responsabilidade, eu desenvolvo a capacidade de entender regulamentos, procedimentos, eu desenvolvo a capacidade de me atentar para detalhes que talvez para mim não sejam tão importantes, mas que sejam importantes para quem escreveu aquilo, para quem quer que aquilo aconteça daquela maneira. Quando eu estabeleço como valor para a minha vida a honestidade, eu não consigo fazer a vida de outra maneira sem que eu pratique ética. Aquilo que eu acho que é ética e aquilo que a empresa me diz que é ética para eles. Aquilo que eu considero que é ética no meu trato com as pessoas, porque eu coloquei a honestidade como valor na minha vida. Quando eu coloco respeito, quando eu coloco confiança, quando eu coloco tolerância como valor, a minha habilidade desenvolvida é a habilidade interpessoal. Capacidade de lidar com a diferença, capacidade de estar num ambiente onde as pessoas são diferentes de mim, pensam diferente de mim, agem diferente de mim, mas eu coloquei como valor na minha vida respeito, confiança e tolerância. Então eu desenvolvo isso. Então, assim, desenvolver habilidade não é só estudar e treinar. Desenvolver habilidade é sentar em cima disso como um valor, é sentar em cima daquilo como importante para a sua vida e para a vida de quem está ao seu redor. Quando eu coloco compreensão e cooperação como valor na minha vida, eu consigo resolver conflitos de uma forma mais tranquila. Eu consigo somar na hora da resolução de um conflito. Quando eu consigo colocar como valor na minha vida a cooperação, o respeito, a confiança, eu consigo fazer um trabalho em equipe com amor, com respeito, com confiança, com colaboração, com cooperação. Eu não estou competindo, eu não vou tirar o tapete de ninguém. A gente entende que a gente é unidade, que a gente precisa trabalhar juntos. Nunca, nunca, nunca o somatório dos nossos conhecimentos individuais será maior do que o nosso somatório juntos, pensando juntos, fazendo juntos. Nunca que eu vou somar um indivíduo e outro, eu vou ter um tamanho de resultado maior do que quando a gente pensa todo mundo junto. Nosso pensar junto, nosso crescer junto é muito maior do que a soma dessas forças individuais. Então, quando eu tenho valores, eu consigo desenvolver habilidades, e às vezes as pessoas pensam que é o contrário, né? Eu vou aprender isso e aí quem sabe eu vou ser assim. Só se você colocar isso como valor na sua vida, só se você entender isso como valor na sua vida.
A gente começou perguntando sobre os princípios morais e éticos, né? O que são os valores humanos. Então, princípios morais e éticos conduzem a nossa vida, nos fazem ter a nossa formação, nossa consciência. E a outra pergunta desse encontro de hoje era que importância tem, né? Então, assim, para as organizações, de uma forma geral, funcionam como as normas de conduta que podem ser determinar as decisões, garantir a convivência entre as pessoas. E uma segunda coisa que é muito importante, que eu gostaria de dizer para vocês, que é um outro porquê que a gente precisa pensar nos valores, é que o nosso caminhar, ele é feito com todas as nossas coisas. O nosso caminhar não é feito largando bagagem no meio do caminho. O nosso caminhar é feito com tudo que nós temos. Então, por que é importante a gente pensar nos valores? Porque eles sou eu. Eles são quem sou. Eles são como eu me apresento. E eu li hoje um texto de Henry Ford que eu achei espetacular e queria encerrar o nosso bate-papo hoje com essa frase que eu achei incrível. A gente não pode, nesse momento especial que a gente está vivendo de pandemia no mundo inteiro, a gente não pode abrir mão desses valores essenciais de vida, valores de respeito, valores de troca, valores de empatia, valores de reconhecimento do que o outro é, que de repente eu nunca serei, porque não é a minha praia, não é o meu prazer, não é o meu valor, não é o meu dom, não é a minha habilidade, não tem como a gente ser tudo, mas eu aplaudo aquele que não é, que é o que eu não sou. Eu aplaudo aquele que é diferente de mim, porque ele me traz visões, ele me traz novas janelas, ele me traz capacidade de enxergar coisas novas, olhar de uma forma que eu não tinha olhado. Então são reflexões que a gente não pode perder em nenhum momento. A gente vai falar ainda sobre valores humanos nas próximas 3 terças-feiras. Vou trazer alguns que eu considero imprescindíveis para as relações. Não sei se a gente vai ter um Cresça na Terça em dezembro, mas se tiver, a gente vai de repente entrar numa outra discussão, não sei. Eu fico muito feliz de estar aqui. Eu acho que para quem está aqui comigo e quem me conhece um pouquinho, aí, algumas amigas que me conhecem mais tempo, percebem o quanto meu olho brilha, eu me emociono de poder trocar com as pessoas os meus valores, né? Eu acho que esse é um momento da gente conseguir contribuir para a humanidade de alguma forma, compartilhando os nossos valores e aprendendo outros. E a frase do Henry Ford que eu li, que eu fiquei muito chocada, e vou repetir porque eu acho que vocês vão gostar também. Olha que coisa maravilhosa e que nos leva diretamente para pensar sobre os nossos valores. Cada vez que eu preciso de um par de mãos, sempre vem um ser humano junto com elas. Vou repetir. Cada vez que eu preciso de um par de mãos, sempre vem um ser humano junto com elas. Isso significa um valor essencial, que é o respeito à vida do outro. Ninguém é objeto, ninguém é um número de CPF só. Ninguém é só um recurso dentro da organização. Ninguém é só uma capacidade técnica. Ninguém é só uma especialização. Ninguém é só um crachá. Ninguém é só uma cadeira importante na diretoria. Ninguém é só uma vassoura que limpa o lugar onde a gente trabalha. Ninguém é só um par de mãos que nos serve um cafezinho. São pessoas. Cada vez que eu preciso de um par de mãos, vem sempre um ser humano junto com elas. Que coisa importante a gente lembrar que vem um ser humano. Esse ser humano pode ser eu, pode ser meu filho, pode ser seu amigo, pode ser alguém da sua família, pode ser você. E quando a gente pensa em valores humanos, a gente está falando disso. Existem pessoas, assim como vocês que estão aqui comigo, me dando a honra da presença de vocês, assim como eu tenho a alegria de compartilhar esse momento com vocês, pessoas que às vezes eu nem conheço, mas que entram aqui e ficam com a gente. Como isso é importante a gente lembrar disso. Com que respeito, diante de Deus, eu me preparo para estar com vocês aqui, porque tem um ser humano atrás dessa tela, tem alguns seres humanos atrás dessa tela, e a gente precisa lembrar disso.
Com que respeito eu quero ser tratado, eu duplico esse respeito quando eu vou tratar. E eu estou muito feliz porque hoje, quando eu precisei de apoio aqui e de gente para estar comigo nessa 1 horinha, vieram vários seres humanos aqui junto de mim. Gente, muito obrigada, viu? Adorei a companhia de vocês. Que coisa boa ler os comentários aqui. Na próxima terça-feira a gente está aqui de novo com o segundo tema. De onde vêm os valores? A gente vai conversar um pouquinho de onde eles vêm. Eu espero vocês aqui. Amanhã a gente tem outro projeto chamado Vozes Negras e Negrecer. Amanhã às 22 horas. E aí, deixa eu ver se Tânia tá aqui comigo. Tânia tá aqui comigo. Tânia, amanhã, sabe quem vem, Tânia? Amanhã vem a Júlia Cauane. Imperdível. Então eu convido vocês para ouvirem a história de mais uma mulher preta, com uma história linda. Tânia já participou, algumas amigas, várias. Nós estamos na 18ª convidada no Vozes Negras, e a minha contribuição para esse momento difícil que a gente tem passado, e eu quero dar voz a essas mulheres que são amigas e amigas das minhas amigas. Muito obrigada de todo o coração pela presença de vocês, por me ouvirem. Muito obrigada, que tenha sido útil para nós todos, para mim também. Quando eu falo, eu também aprendo, eu também reflito. Muito, muito obrigada pelos comentários, pelas palminhas, pelos coraçõezinhos subindo. Gente, isso é muito gostoso. Isso é uma delícia, esses coraçõezinhos subindo. Minhas amigas queridas, as pessoas que eu não tenho tanto contato ainda, muito obrigada pelo carinho de estar aqui com a gente. E terça-feira a gente volta com Vozes, Cresça na terça e quarta com Vozes Negras. Amanhã tem Vozes Negras, na próxima terça o segundo episódio da nossa série desse mês, Valores Humanos. Tá bom? Obrigada, gente. Um beijo enorme para todos. Muito obrigada pela companhia, viu? Foi muito gostoso. Um beijo, queridas.